Olá, graça e paz. Bom dia com Jesus, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista Shalom. Ok? Quero compartilhar com o irmão, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do verso 4 e 5, apenas 2 versículos, algo que eu li e que Deus falou no meu coração, queria compartilhar com você essa pequena devocional no nome de Jesus. No versículo 4 do primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Querido, a vida da Ana não era fácil. Uma mulher ser considerada estéril naquela época em Israel era muito complicado, porque uma mulher estéril era considerada como uma pessoa infeliz, como uma pessoa que tinha uma maldição sobre a sua família, e isso poderia dar até ao marido o direito de largá-la. E se uma mulher fosse separada do seu marido porque era estéril, ela ia viver o resto da sua vida mendigando o pão ou se prostituindo para ter alguma coisa para comer. Então a situação da Ana, dessa coitada dessa mulher, não era fácil. E a coisa piorou dentro de casa dela, porque o seu esposo, Eucana, tinha outra mulher chamada Penina. E a Penina era uma mulher estéril, ela deu filhos e filhas a Eucana. Então ela já tinha um problema orgânico, não poderia dar filhos, e ainda por cima tinha uma mulher do lado dela que dava filhos e filhas ao seu marido. Então a situação de Ana não era nada agradável. A Bíblia diz que Penina perturbou muito a vida de Ana. Trouxe muito desgosto à vida de Ana. São aquele tipo de pessoas que gostam de apontar o problema do outro, que gostam de se aproveitar da situação, que gostam de manter psicologicamente essa pessoa presa ao seu problema. Existem pessoas assim, que gostam de nos manter presos diante dos nossos problemas. Mas a Bíblia diz que Ana, ela orou ao Senhor, ela buscou a face do Senhor. E o detalhe que me chama é que Ana orou ao Senhor quando ela estava com o coração amargurado, coração pesado, desacreditada. Ela sabia que a situação dela era muito desconfortável. Eu acredito que Ana, ela não era uma mulher que ajudava muito dentro de casa, porque quando uma pessoa está com um problema assim muito grave, ela se retrai, geralmente ela quer ficar quieta, ela começa a entrar em depressão, ela começa a querer ficar sozinha, isolada, porque a Bíblia diz que Ana, ela se levantou e se alimentou e foi orar, ainda que estava com o coração amargurado, ela foi orar. A Bíblia diz isso. Então isso significa dizer que Ana, ela estava passando por uma dificuldade tamanha que nem vontade de orar direito ela tinha. O que eu aprendo com isso e eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã? Sabe, irmão, nós estamos passando por um momento difícil, e eu digo até especial, como igreja, no Brasil e no mundo. Tem pessoas como Ana, que a esterilidade dessa pessoa é mais psicológica, que não sabe lidar com situações adversas. Tem pessoas como Ana, que se abate muito fácil com os problemas, se abate muito fácil com o que os outros falam, com as notícias que os outros falam, com as notícias que os outros postam no site, com o que ela lê, com o que ela ouve. Isso abate muito o coração das pessoas. Nós devemos fazer como Eucana fez, queridos, para essas pessoas. Nós devemos agir com essa pessoa que tem dificuldade de lidar com a adversidade, que nesse exato momento pode estar com medo, pode estar com receio, está dentro de casa, mas está amargurado. Nós podemos fazer como Eucana fez: amar, dar porção dobrada do nosso amor, dar atenção dobrada para essa pessoa, pegar o telefone 1, 2 vezes no dia, dar uma ligada para essa pessoa e falar o quanto que ela é importante, não simplesmente para mim, para você, mas para Deus, principalmente para Deus. Sabe, amados, nós precisamos fazer isso, porque existem pessoas como Ana no nosso meio, que não sabem lidar com suas dificuldades, não sabem lidar com a pressão,
E o que eu quero dizer para esse tipo de pessoa, se você, meu querido ou minha querida, está passando mais ou menos por essa dificuldade de não saber lidar com as pressões hostis que a vida está nos impondo, né? Basicamente essa questão do Covid-19 ou coronavírus, eu quero dizer para você o seguinte: faça como Ana, ainda que você esteja um pouco desesperado, sem esperança, com medo do amanhã, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o amanhã também pertence a Deus, a gente tem que ficar com muita tranquilidade, mas tem pessoas que ficam muito preocupadas com o amanhã, né? Está faltando alimento, a gente vê aí que está faltando água em alguns lugares, está faltando até gás de cozinha já em alguns cantos do Brasil. Então, o amanhã traz preocupação, mas a gente tem que deixar que o amanhã pertence a Deus. Na vida do crente, o crente tem que entender que o amanhã pertence a Deus. Se você está nessa preocupação, eu te convido a fazer o que Ana fez. Mesmo de forma que você está preocupado, amargurado, sem saber o que fazer, confinado dentro da sua casa, faça como Ana fez. A Bíblia diz que ela se levantou e, mesmo estando amargurada, ela orou ao Senhor. Ela pediu ajuda àquele que pode nos ajudar. Faça isso, meu amado. Ore ao Senhor, interceda a Deus, não simplesmente pela sua vida, mas pela minha vida, pela vida dos outros irmãos, pela vida daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Tenha misericórdia desses também. A Bíblia diz que Ana orou de forma amargurada, chorou diante da presença do Senhor, a ponto de Eli, o sacerdote, olhar para ela e achar que ela estava embriagada. A ponto do sacerdote olhar para ela e achar que ela estava embriagada. Olha onde chegou, a que ponto chegou. E ela disse para ele, falou assim: não, Eli, eu estou me derramando na presença do meu Deus. Oh, queridos, oh, minha amada, se derrame na presença do nosso Deus. Tem momento melhor que esse? Um momento de pressão, um momento de incerteza, um momento que está nos faltando a fé para algumas pessoas, né? Então, é um momento da gente se agarrar ao Senhor. Mesmo com o coração amargurado, é um momento da gente chegar no Senhor, mesmo com o coração pesado, com incerteza, é o momento da gente chegar no Senhor e orar, interceder. Oh, queridos, a Bíblia diz que quando Ana fez isso, a Bíblia diz que ela se levanta. A Bíblia diz que no outro dia, ela e o esposo Elcana foram e adoraram juntos ao Senhor. E depois disso, ela teve filhos, e ela teve um filho, e o nome dele é o profeta Samuel. Sabe, o que Deus espera de mim e de você é uma atitude de adoração, de intercessão, de amor pelo próximo. Faça como Ana fez, mesmo você tendo problema, mesmo você não sabendo lidar com a situação, faça como Ana fez. Não se curve diante do problema, se curve diante de Deus. Ajoelhe diante do Senhor e peça àquele que realmente pode resolver os nossos problemas. Deus te abençoe e até um próximo dia. Graça e paz, querido.